Ora bem, gostaria de começar por saudar todos os presentes e de louvar a iniciativa desta conferência e que, de facto, e penso que teve lugar num momento essencial em que finalmente foram apresentadas as várias propostas e de estatutos. Em particular, e gostaria de cumprimentar os meus ilustres e colegas e de mesa e docentes aqui na faculdade, o professor Luís Moraes e a doutora Inês Palma Ramalho. Estes oradores ficaram encarregues de um painel que, no fundo, implica a análise e o debate de uma das questões mais polémicas e desta lei, que é o acesso à profissão. É concebido que a Lei 2/2013 foi aprovada num contexto de implementação de medidas impostas e pela Troika, na execução de uma política de reforço da concorrência dos serviços, em que se impôs uma integral transposição da diretiva e serviços e, em particular, a redução de todos os requisitos que, por não se afigurarem proporcionados, adequados e que limitavam o acesso à profissão, assim como a flexibilização do direito de estabelecimento. E, portanto, esta lei apresenta basicamente duas grandes vertentes. Tem uma componente institucional, na parte em que se refere à definição da organização, criação e funcionamento das associações públicas, e que foi objeto do primeiro painel, e esta segunda dimensão, que é uma dimensão que se prende já com uma vertente material. Porquê? Porque se relaciona e inscreve-se no domínio dos direitos, liberdades e garantias, ou seja, em que medida é que vão ser definidos o âmbito e os limites à liberdade de profissão, consagrada no artigo 47 da Constituição, a liberdade de estabelecimento e a liberdade de prestação de serviço e de matriz comunitária. Portanto, é exatamente sobre esta segunda vertente de acesso à profissão que será abordada os temas neste painel. E, portanto, daria a palavra ao professor Dr. Luís Moraes, que ficou incumbido do tema análise económica às restrições no acesso à profissão. Muito bom dia, ou enfim, passando do meio-dia, muito boa tarde a esta hora. Nunca sabemos muito bem qual é o hemisfério. Eu queria começar por felicitar os organizadores deste seminário sobre o regime das associações públicas profissionais, que, como decorre já desta introdução, se apresenta extremamente oportuno, quer no contexto nacional, quer no contexto europeu e até internacional, diria, de ebulição, de transformação das formas tradicionais de regulação de acesso a determinadas profissões. E agradeço naturalmente o convite para estar hoje aqui presente. Eu deixei com os organizadores um breve outline, muito esquemático, da minha apresentação e também alguns fecheiros de documentação para serem circulados por e-mail, para não sobrecarregar demasiado com papel todos os participantes e, portanto, eles podem ser facultados, creio eu, por correio eletrónico. Devo dizer que o título geral da intervenção, que depois acabei por sugerir, não sei se foi ainda possível colocá-lo no programa, é o regime das associações públicas profissionais, uma visão jurídico-económica. Embora, na realidade, também admito, tenha no essencial subjacente uma perspectiva de compreensão jurídico-económica da regulação que está contida nesse regime de acesso a determinadas profissões reguladas e da tensão entre interesses e bens jurídicos distintos que intrinsecamente envolve essa regulação de acesso a certas profissões. Por outro lado, sem querer aqui entrar de todo em qualquer sobreposição com outras intervenções, eu proponho trazer à colação, em especial, em articulação com o regime nacional que aqui está hoje em apreço, o pano de fundo do contexto da União Europeia, onde podemos afirmar que se assiste a um movimento global sustentado em regras de direito económico europeu e de direito da concorrência para promover uma abertura alargada das profissões tradicionalmente reguladas, sobre o qual tecerei algumas considerações e deixarei também, ou procurarei deixar também, alguns elementos de informação. Começando com algumas considerações gerais, transversais sobre a Lei 2/2013, 10 de janeiro, o novo regime jurídico das associações profissionais, hoje a ser analisado sob vários ângulos. Como já foi também acentuado, a sua aprovação verifica-se num contexto muito específico, relacionado com o denominado memorando de entendimento, decorrente da intervenção externa a que o Estado português foi sujeito entre junho de 2011 e de 2014, com o envolvimento concebido da Comissão Europeia, do BCE e do Fundo Monetário Internacional. Mais concretamente,
o ponto 5.26 do Memorando de Entendimento, na versão resultante da sua 4ª revisão, estabeleceu o objetivo, e cito aproximadamente, de melhorar o funcionamento das profissões regulamentadas, tais como técnicos oficiais de contas, advogados, notários, cuja regulamentação envolva associações ou organizações profissionais, ordens ou câmaras, levando a cabo uma análise aprofundada dos requisitos que afetam o exercício da atividade e eliminando os que não sejam justificados ou adequados. A Lei 2 de 2013 surge, pois, neste quadro que é marcado por um propósito assumido de abertura, ou pelo menos de assinalável flexibilização dos requisitos de acesso e exercício de certas atividades profissionais reguladas, máxima com base na constituição ou existência de associações públicas profissionais. Esse propósito central, marcadamente liberalizador e contemplando uma opção normativa de transição qualitativa para um patamar menos intenso de regulação impositiva, uma componente, eu diria aqui, não propriamente de desregulação, mas de alteração qualitativa significativa dos padrões de regulação pública. Eu utilizaria aqui uma expressão anglo-saxónica, que não tem tradução para o português, eu falaria numa espécie de re-regulation, uma introdução de novos padrões qualitativos de regulação. Este propósito normativo central do novo regime tem, dizia eu, tradução em disposições centrais da Lei 2 de 2013, como o número 3 do artigo 5º, o número 6 do artigo 24º, em matéria de acesso e exercício da profissão mediante inscrição prévia com certos requisitos em determinadas associações profissionais, artigos 25º a 28º, destacando-se aqui, entre outros aspectos, o princípio consagrado no número 1 do artigo 26º da livre concorrência e de observância de regras de concorrência para efeitos de exercício de profissões reguladas, sem prejuízo de normas técnicas e de princípios e regras deontológicas aplicáveis, bem como a possibilidade contemplada no artigo 27º de constituição de sociedades multidisciplinares e de sociedades profissionais integradas por sócios, gerentes ou administradores não profissionais, o que em alguns casos significativos, como o da advocacia, poderia, caso esta possibilidade, faculdade, tivesse sido materializada no regime da respectiva associação profissional, revolucionar verdadeiramente as condições de acesso, de exercício destas profissões objeto de crescente empresarialização. Não me vou deter muito neste ponto, porque eu penso que ele vai ser objeto de um painel específico da parte da tarde. Em contrapartida, face a este vetor normativo dominante de, permitam-me utilizar outra vez a expressão anglo-saxónica, de re-regulation, ou de apreciável flexibilização ou alteração do cânon qualitativo das condições regulatórias de acesso e exercício à profissão, subsistem, apesar de tudo, restrições de acesso que estão fundamentalmente sustentadas nas várias disposições relevantes dos artigos 26º a 28º, acrescentaria aqui os artigos 29º a 33º, e que não vamos aqui percorrer, ou não vou aqui percorrer pormenorizadamente norma a norma por limitações de tempo e porque seria também, creio eu, fastidioso no quadro deste painel do seminário. São restrições de acesso fundamentalmente sustentadas em certos requisitos específicos de verificação de formação, de capacidades ou competências, de aptidão deontológica ou em determinadas missões, com uma conformação muito particular em certas áreas profissionais que se apresentem por seu turno essas missões justificadas em razões imperiosas de interesse público, missões específicas de interesse público, exercício de elementos da autoridade pública que certas profissões comportem ou razões de ordem, segurança e saúde públicas. Quanto a essas justificações enunciadas por vezes de forma algo prolixa na lei, eu destacaria aqui o número 6 do artigo 24º e os números 3 e 4 do artigo 25º e, em especial, o número 6 desse artigo 25º, que remete, em geral, todas as restrições ao acesso e exercício de determinadas profissões, incluindo as referentes a qualificações profissionais, para razões imperiosas de interesse público, nomeadamente atendendo à missão específica de interesse público em causa, em função da autoridade pública envolvida no exercício de profissão ou de outras razões de aptidão e capacidade dos profissionais. Note-se também a exigência de que, sem prejuízo do regime de reconhecimento
de qualificações obtidas fora de Portugal por nacional de Estado-membro da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, os requisitos de acesso a certas profissões que estejam em causa não podem ser discriminatórios em razão da nacionalidade, do local de residência ou do domicílio profissional do cidadão ou da sede ou administração principal de sociedades de profissionais. Esta dimensão remete-nos ainda para um vetor particular de livre prestação de serviço e liberdade de estabelecimento, desenvolvida nos artigos 36º e seguintes da Lei nº 2 de 2013, que não vou aqui tratar ou desenvolver, porque será tema específico da outra intervenção neste painel. Apenas me limitarei a recordar ou assinalar aqui muito de passagem, a este propósito, que esta Lei nº 2 de 2013 surge manifestamente inserida num caminho global liberalizante marcado, desde o início, pela transposição para o ordenamento nacional da denominada Diretiva Europeia Serviços, assegurada pelo Decreto-Lei 92 de 2010, de 26 de julho, o que é, de resto, explicitamente destacado na exposição de motivos da proposta de Lei 87/12, primeira, na base com pequenas alterações desta Lei 2 de 2013, onde se reconhece o objetivo, e cito aproximadamente, de adequar as associações públicas profissionais e as profissões por aquelas reguladas ao regime previsto no Decreto-Lei 92 de 2010, que transpôs a Diretiva 2006/123/CE relativa aos serviços no mercado interno e assim facilitar o exercício das liberdades fundamentais no mercado interno, dando cumprimento ao objetivo assumido no Memorando de Entendimento de 2011, de eliminação dos requisitos de acesso e exercício de profissões regulamentadas que não se mostrem justificados ou proporcionais. Esta última referência que acabei de citar, que é retirada em simultâneo da exposição de motivos da proposta de lei em causa e do Memorando de 2011, creio que de alguma forma condensa bem o quadro de restrições de acesso e de exercício de profissões subsistentes no regime da Lei 2 de 2013, que há pouco enunciei em geral, com referência genérica aos artigos 24º a 33º desta lei. Trata-se, por um lado, de restrições com justificações económicas moldadas por critérios objetivos, a expressão é literalmente usada no número 4 do artigo 25º, relativos à salvaguarda a vários níveis de determinadas razões imperiosas de interesse público. Trata-se, por outro lado, de justificações para determinadas restrições de acesso a profissões que observem um essencial critério de proporcionalidade. Ora, este duplo parâmetro é que podemos reconduzir as restrições de acesso subsistentes na Lei 2 de 2013, independentemente da formulação técnico-jurídica prolixa que creio ser utilizada nesta lei, independentemente também da conformação específica que recebam no regime legal particular de cada associação profissional em concretização do regime geral desta Lei 2 de 2013, este duplo parâmetro relativo a critérios objetivos de salvaguarda de certas razões imperiosas de interesse público e de observância para esse efeito de um fundamental critério de proporcionalidade é um duplo parâmetro claramente oriundo do quadro jurídico de construção do mercado interno e das regras de direito económico europeu. E deste modo eu creio que a devida compreensão deste duplo parâmetro fundador e delimitador das restrições de acesso a profissões reguladas ainda admitidas justifica e exige mesmo, em meu entender, uma incursão pelas grandes tendências do direito da União Europeia neste domínio, sem cuja compreensão é impossível também a compreensão do duplo parâmetro que procurei enunciar. E para esse efeito, eu creio que se justifica tomar em consideração como uma espécie de grande roteiro, uma espécie de roadmap, os impulsos dados pela Comissão Europeia em matéria de concorrência e reforma do acesso a serviços das profissões liberais, referenciando aqui em especial a comunicação da Comissão, relatório sobre a concorrência nos serviços das profissões liberais, COM 2004-83, de 9 de fevereiro de 2004, e o seu follow-up através da comunicação da Comissão, Serviços das Profissões Liberais, Possibilidades de Novas Reformas, COM 2005-405, de 5 de setembro de 2005, ambos estes documentos juntos em ficheiro eletrónico com a documentação da minha intervenção, enviada aos organizadores do curso e que podem ser facultados aos interessados.
Também como documento de análise crítica muito relevante para uma reflexão global neste domínio, embora o tempo não me consinta aqui uma abordagem na especialidade do mesmo ou dos mesmos, mas um elemento relevante para permitir reflexões complementares aos presentes interessados nestes pontos, eu junto na minha documentação da conferência e, portanto, como elemento passível de ser facultado por correio eletrónico aos interessados, um extenso, mas creio extremamente interessante documento da OCDE, um Policy Roundtable da OCDE de 2009, intitulado Competition and Regulation in Auditing and Related Professions, tratando da flexibilização de acesso e relações sensíveis entre atividades de auditoria, consultadoria económica ou financeira e advocacia e assessoria jurídica. Reportando-me então a estes impulsos promovidos pela Comissão em matéria de profissões reguladas, como envolvente essencial para a compreensão do duplo parâmetro que venho referindo, fundador e delimitador das restrições de acesso a profissões reguladas ainda admitidas na Lei 2 de 2013, eu penso que se pode, em síntese, observar o seguinte. A Comissão Europeia vem identificando com preocupação o facto de o setor das profissões liberais se caracterizar por um elevado nível de intervenção regulatória altamente limitativa destas atividades. Verificou ainda tratar-se frequentemente de uma combinação de legislação nacional, de autorregulação e de práticas que têm vindo a evoluir ao longo dos anos. Em novembro de 2004, o relatório COC, um relatório de peritos, que está referenciado no outline da minha intervenção, com uma hiperligação que permite a consulta do documento, salientou a importância de abrir todos os mercados neste domínio e de suprimir a regulação desnecessária por força a reforçar a concorrência. Ora, isto implica uma análise sistemática da regulação em causa com o objetivo de garantir que esta não entrava, não impede desnecessariamente a atividade económica. E permitam-me aqui o parênteses ou a ênfase, o que isto significa, na verdade, com a tendência que se vem verificando na União Europeia desde 2004 e 2005 e que tem agora um passo fundamental nesta Lei 2 de 2013 em Portugal, na sequência também do Diploma de 2010, é uma total mudança de paradigma neste domínio. E esta mudança de paradigma, esta verdadeira mudança de paradigma, consubstancia-se no facto de, predominantemente, estas atividades profissionais em causa passarem a ser encaradas, em geral, como atividades económicas, em geral, para efeitos do artigo 106 do Tratado relativo ao funcionamento da União Europeia e, como tal, globalmente sujeitas à concorrência. Abertura à concorrência e as suas regras e princípios, apenas se justificando desvios a essa lógica geral concorrencial em função de razões imperiosas de interesse geral, as tais que vimos percorrendo na Lei 2 de 2013, a particularizar em cada caso e que têm já, eu diria, uma extensa densificação jurisprudencial em vários domínios do direito da União Europeia, densificação jurisprudencial que pode ser convocada, creio eu, para este domínio das regulações que limitem a liberdade de acesso e exercício de certas profissões. Bom, retomando a senda de análise e os documentos de política pública da União Europeia e da Comissão Europeia, na sequência de um balanço da situação realizada em 2002-2003 para obter um conhecimento mais aprofundado das práticas regulatórias em vigor, a Comissão publicou então em 2004 um relatório sobre a concorrência nos serviços das profissões liberais, colocando o enfoque em 6 profissões: advogados, notários, engenheiros, arquitetos, farmacêuticos e contabilistas, incluindo aqui a profissão associada de consultor fiscal. E analisou pormenorizadamente, eu remeto aqui para o documento, que não vamos percorrer em extensão, e analisou pormenorizadamente 5 restrições fundamentais da concorrência ou condicionamentos dessas atividades: preços fixos, preços recomendados, regulamentação em matéria de publicidade, restrições à entrada e direitos reservados e regulamentação relativa à estrutura das empresas e às práticas multidisciplinares. Nesse relatório de 2004 e no follow-up de 2005, a Comissão sugeriu utilizar um teste de proporcionalidade, como o que é agora acolhido expressamente no sentido que já observei na Lei 2 de 2013, para determinar,
em que medida certos graus variáveis ou de intensidade variável de regulação das profissões liberais, com alcance limitativo do acesso às mesmas e da concorrência no seu exercício, servem verdadeiramente o interesse público e podem ser objetivamente justificados. E sugeria-se para o efeito que cada regra limitativa, cada parâmetro limitativo, tivesse, em primeiro lugar, um objetivo claramente definido, ou seja, procurando aqui clarificar, que se procedesse caso a caso a uma devida especificação do tipo de interesse público salvaguardado face aos contornos económicos da atividade, ao tipo de destinatários e clientes de serviços ou outras condicionantes, envolvendo, sendo caso disso, em algumas áreas, alguma medida de exercício de poderes de autoridade pública e, em segundo lugar, que cada regra limitativa tivesse uma justificação objetiva que indicasse por que motivo a medida regulatória escolhida constitui o mecanismo menos restritivo da concorrência para alcançar efetivamente o objetivo de interesse público explicitamente assumido ou declarado. Ou seja, é nisto que se consubstancia manifestamente a ponderação de proporcionalidade. Em geral, assumiu-se reflexamente que as restrições de acesso e exercício a profissões que não preencham as condições de proporcionalidade seriam designadas injustificadas ou desproporcionais e, como tal, poderiam ser questionadas à luz do direito europeu num quadro de incompatibilidade das normas nacionais que as prevejam com o direito da União Europeia. Ora, neste contexto normativo e nesta envolvente normativa mais lata que tenho vindo a procurar caracterizar e que informa o sentido geral da reforma da Lei 2/2013, diversas razões ou elementos de justificação económica podem e devem ser equacionados para justificar uma regulação condicionante em vários graus do acesso e exercício a profissões liberais. Apenas tendo cabimento aqui enunciar ou equacionar alguns desses elementos em tese geral, pois não temos manifestamente espaço para o seu desenvolvimento e, sobretudo, para a sua aplicação específica nos vários domínios profissionais em particular. E, portanto, procurando aqui acompanhar, num esforço de sistematização, procurando aqui acompanhar com algumas variantes do meu lado, algumas nuances críticas do meu lado, de formulação e concepção, mas acompanhando as análises da Comissão Europeia, nós poderemos tentar destacar, entre outros, 4 aspectos ou elementos de justificação económica essenciais. Em primeiro lugar, a existência frequente de uma assimetria de informação entre os clientes e os prestadores de serviços de várias profissões liberais, visto que estes serviços exigem que os profissionais possuam um elevado nível de conhecimentos técnicos. E, naturalmente, os consumidores poderão não possuir este tipo de conhecimentos e, por conseguinte, ter dificuldade em avaliar a qualidade dos serviços que adquirem. Em segundo lugar, o conceito de efeitos externos potencialmente negativos sobre outras atividades económicas. Permitam-me aqui outra vez o anglicismo, uma espécie de spillover effect, ou efeito de alastramento negativo, na medida em que a prestação de um serviço poderá ter um impacto em terceiros, para lá de impacto no adquirente direto do serviço. Uma ilustração muito paradigmática deste tipo de potenciais efeitos externos de alastramento, efeitos de spillover, e a ilustração, infelizmente, muito atual em Portugal, neste momento, e, portanto, eu tenho a certeza que aqui serei facilmente compreendido, uma ilustração paradigmática corresponderá a uma auditoria não rigorosa, a um trabalho de auditor não rigoroso, que possa induzir em erro credores ou investidores. É um exemplo ou uma ilustração paradigmática deste tipo de efeitos de alastramento potencialmente negativos que podem estar em causa. Em terceiro lugar, determinados serviços das profissões liberais são considerados bens públicos, que são importantes para a sociedade em geral. Por exemplo, e o exemplo manifesto, numa audiência que creio ser maioritariamente juristas, por exemplo, a correta administração da justiça. É possível que, sem um certo grau de intervenção regulatória condicionadora, se verifique uma prestação incorreta ou insuficiente desses serviços. Em quarto lugar, a salvaguarda essencial de um núcleo de parâmetros técnicos e deontológicos que estão combinados entre si e que sejam verdadeiramente definidores do exercício de certas atividades profissionais na base de requisitos e qualificações previamente aferidos, impondo reflexamente a prevenção de conflitos de interesses que resultariam potencialmente da combinação funcional ou organizativa da prestação dessas atividades
com outras atividades profissionais, ainda que conexas. E esta é uma dimensão especialmente relevante, por exemplo, a propósito das sociedades multidisciplinares, embora se imponha aí, à luz dos critérios essenciais de proporcionalidade que venho referindo, aferir se esses riscos não podem ser eficazmente prevenidos ou salvaguardados com mecanismos específicos menos limitativos da liberdade de iniciativa económica do que a mera interdição ou condicionamentos muito apertados a sociedades multidisciplinares. É, no entanto, um tema complexo, que exige ponderações complexas e, mais uma vez, creio que a ele se retornará durante esta conferência. Note-se que, em relação a restrições ou condicionamentos injustificados à luz destes elementos de justificação económica que venho analisando, restrições ou condicionamentos injustificados de exercício de certas atividades profissionais, a Comissão pode recorrer aos artigos 101 e 102 do Tratado relativo ao funcionamento da União Europeia no que se refere às empresas e associações de empresas. E as associações profissionais podem, em si mesmas, ser qualificadas como empresas para este efeito. E pode, igualmente, agir contra os comportamentos restritivos dos Estados-membros. Devo dizer que, até ao passado recente, a base jurídica fundamental no setor dos serviços das profissões liberais para a atuação da Comissão e da União Europeia vinha sendo tradicionalmente o número 1, a linha G do artigo 3º e o número 2 do artigo 10º, em articulação com o antigo artigo 81 do anterior Tratado da Comunidade Europeia, mas, na realidade, no presente, será possível contemplar ou ter em perspectiva a utilização do artigo 106 do Tratado relativo ao funcionamento da União Europeia, em articulação com os artigos 101 e 102 do Tratado, como base jurídica quando estiverem preenchidas as condições estabelecidas pela jurisprudência relativamente a exigências de abertura de certas atividades. Não temos aqui tempo para analisar jurisprudência europeia neste domínio. Eu destacaria apenas um acórdão significativo, um acórdão marcante em termos de jurisprudência neste domínio, que é o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia no processo C-475/99, processo C-475/99, o acórdão Ambulance-Glockner, como acórdão marcante neste domínio. Devo dizer que o número 1 do artigo 106 do Tratado obriga os Estados-membros, no que respeita às empresas públicas e às empresas a que concedem direitos especiais ou exclusivos, a não tomar nem manter nenhuma medida contrária às regras do Tratado. Destina-se a ser aplicada à situação específica em que um Estado-membro tem uma influência especial sobre as empresas públicas devido ao facto de ter o seu controle ou sobre as empresas que beneficiem de certos privilégios devido ao facto de lhes terem sido concedidos direitos especiais ou exclusivos. Empresas em sentido lato, como vimos, compreendendo este conceito, sendo caso disso, em algumas situações, associações profissionais. O número 3 do artigo 106 do Tratado confere à Comissão poderes especiais para velar pela aplicação do artigo 106 e, quando necessário, para dirigir diretamente aos Estados-membros as diretivas ou decisões adequadas. E, portanto, é defensável e é cada vez mais concebível no momento, face às tendências que se registram no direito europeu e em políticas públicas promovidas pela União Europeia, é defensável e concebível que a Comissão aplique, quando adequado, o disposto no número 3 do artigo 106. A Comissão poderia, por exemplo, recorrer ou socorrer-se desta disposição nas situações em que o tipo de restrições ou o número de profissões liberais autorizadas a exercer a profissão pudessem ser equiparados a direitos especiais ou exclusivos. Embora, evidentemente, a possibilidade de recorrer a este artigo 106 do Tratado tenha sempre de ser analisada caso a caso. O que eu quero dizer com isto é que o debate em torno do acesso às profissões reguladas e enquadradas por associações profissionais não está terminado com a aprovação desta Lei 2 de 2013 e dos vários estatutos profissionais em concretização desta lei. Nas zonas de fronteira em que a delimitação das restrições de acesso que permanecem seja duvidosa ou questionável à luz destas tendências do direito europeu, podemos, no futuro, assistir a intervenções da Comissão Europeia e estamos aqui perante um domínio ainda fluido e em aberto. Muito obrigado. Bem, antes de mais, muito bom dia a todos os participantes. É para mim uma honra partilhar este painel com tão ilustres colegas. Eu vim aterrar aqui
com a minha alma de privatista e, portanto, peço desde já alguma desculpa pelas escalinadas de direito público que certamente vou fazer durante esta apresentação, mas é um gosto poder falar sobre estes temas que também me são caros e não queria deixar de cumprimentar os meus colegas de painel e de agradecer o convite para estar aqui presente. Relativamente à livre prestação de serviços e à liberdade de estabelecimento, este tema é um tema muito genérico, dava também ele para uma tese de doutoramento e ultrapassa em muito a lei quadro das associações públicas profissionais e, portanto, eu queria fazer aqui umas notas um pouco mais genéricas e depois ligar, sim, à lei quadro. Relativamente à regulação que aqui releva para estas liberdades. A liberdade de estabelecimento e de prestação de serviços está inserida numa das 4 liberdades fundamentais previstas nos tratados, das quais, enfim, concretiza aqui a ideia do artigo 26 do mercado interno, que determina que, nos termos dos tratados ou das disposições dos tratados, deve haver uma livre circulação de bens, mercadorias, serviços e capitais e pessoas. Está concretizada nos artigos 49 e 55, no que diz respeito à liberdade de estabelecimento, e nos artigos 56 a 62 do Tratado de Funcionamento sobre a União Europeia, no que diz respeito à livre prestação de serviços. Isto num primeiro nível, porque depois num segundo nível, quer no que diz respeito à liberdade de estabelecimento, quer no que diz respeito à livre prestação de serviços, existem artigos no Tratado que determinam que as diretivas depois concretizarão como é que estas duas liberdades se implementam. E a segundo nível, destacaria sobretudo a Diretiva de Serviços, já foi aqui amplamente falada, de 2006, e também a Diretiva de Qualificações. O direito de estabelecimento, em regra geral, o Tratado vai proibir ou determina a proibição de restrições à liberdade de estabelecimento nacionais num Estado-membro de um território para outro território. Isto é dizer que, no fundo, é promover a mobilidade dos profissionais para poderem, apesar de obterem a sua formação num determinado Estado-membro onde nasceram, naturalmente, ou noutro Estado-membro, para onde foram, poderem depois circular dentro do mercado interno. Quem diz aqui profissionais, a título individual, naturalmente está também a falar de empresas ou profissionais que constituam empresas e desejam exercer a sua atividade económica. Ou seja, esta determinação, o que vai implicar neste artigo 49 do Tratado, é que vai compreender não só o acesso, mas também o exercício desta profissão, e isto é especialmente importante porque muitas vezes o que acontece é que há restrições não só ao nível do acesso e, portanto, naturalmente impedindo o exercício posterior, ou então permite-se o acesso, mas depois impede-se o exercício posterior, de atividades não assalariadas ou independentes, naturalmente deixando fora vínculos subordinados ou atividades por conta de outrem, mas abrangendo aqui profissionais liberais, atividades por conta própria ou empresários ou empreendedores. Vai englobar prestações estáveis e contínuas de uma atividade, aqui se distinguindo da livre prestação de serviços, e por contínuas, não há naturalmente uma delimitação temporal para distinguir o que é uma livre prestação de serviço e o que é um direito de estabelecimento, mas é preciso que haja aqui uma intenção ou que haja uma prática contínua desta atividade para estarmos a falar de direito de estabelecimento. Também aplica-se, é preciso que se diga a título individual, no que diz respeito à constituição de qualquer tipo de atividade, e portanto não estamos a falar só de profissionais de título individual, mas também de constituição de empresas ou de sociedades, e sobre qualquer forma, neste último caso, sobre qualquer forma que a legislação daquele Estado-membro admita, ou seja, desde que haja um fim lucrativo, pode ser uma sociedade comercial, pode ser uma sociedade civil, pode ser até uma cooperativa, nos casos em que a legislação desse Estado-membro admita que possa ter fim lucrativo. Para este efeito, aliás, o artigo 54 vem-nos dizer que são equiparados a nacionais de Estados-membros. Portanto, naturalmente as empresas não têm nacionalidade, mas a sede, o Estado-membro da sede, funciona aqui como se fosse uma nacionalidade. E esta proibição vai obrigar a que os Estados-membros deem um tratamento idêntico a todos estes nacionais, sejam empresas ou não, ou individuais, dos outros Estados-membros, que dariam aos seus próprios cidadãos e às suas próprias empresas. São exceções a estas regras do tratado as atividades ligadas, mesmo que ocasionalmente, ao exercício da autoridade pública ou outras que seja deliberado que não deve ser aplicada estas regras dos tratados. E aqui começa um dos pontos de discussão, que é o que é que quer dizer a autoridade pública.
A autoridade pública, se olharmos para a jurisprudência da União, há vários elementos que ajudam a defender o que é a autoridade pública, mas não é uma noção construída ou estanca em si mesma. Pode, por exemplo, obrigar ao exercício de poderes coercivos contra a vontade dos particulares, pode implicar uma atuação em nome do Estado ou em substituição do Estado, e aqui surge até em alguns acordos uma ideia de solidariedade ou uma espécie de solidariedade especial entre aquilo que é o agente particular investido de poderes do Estado, os tais poderes da autoridade pública. Pode e implica a defesa de outros interesses que não os interesses do próprio prestador ou do próprio profissional que está a defender ou que está a praticar esta atividade, os interesses dos clientes, o interesse da administração da justiça, outros interesses. Pode e obriga a um exercício frequente de prerrogativas públicas, isto para afastar de uma ideia de que pode eventualmente ter a ver com o exercício de prerrogativas públicas, mas que nunca ocorrem e, portanto, não seria uma situação da autoridade pública. A responsabilidade pelos atos praticados é uma responsabilidade de uma entidade, não a título contratual ou não a título de direito privado, porque não é daí que se são atribuídos os poderes, mas a título público, sem prejuízo de alguma responsabilidade contratual que daqui resulte, naturalmente. Há aqui também uma referência frequente nesta jurisprudência relativamente ao conteúdo dos atos praticados, e isto nasce, por exemplo, da jurisprudência do acórdão dos anos 70 de Cassis de Dijon relativamente à teoria dos atos destacáveis, quando, no fundo, faz o exercício de olhar para os vários atos que aquele profissional pratica e perceber até que ponto são separáveis os atos da autoridade pública da função enquanto profissional. E, portanto, se forem separáveis, se conseguir destacar, podemos não ter uma situação de exercício da autoridade pública. E o caráter principal dos atos praticados, ou seja, os atos que estão a ser praticados a título de poder da autoridade pública estão praticados porque são inerentes àquela função e não são atos eventuais que sejam praticados. Muitos destes elementos que eu coloquei aqui, na verdade, consomem-se uns aos outros, porque eles acabam por estar bastante próximos. Estes 3 acórdãos que estão aqui citados são acórdãos onde se discutiu precisamente a ideia da autoridade pública. No caso do primeiro acórdão, era a propósito de um profissional dinamarquês que era capitão do navio de pesca e que queria que lhe fossem reconhecidos igualmente os poderes da autoridade pública enquanto capitão do navio de pesca ao abrigo do direito alemão. E aquilo que vinha a argumentar a Alemanha era que o capitão do navio de pesca, sobretudo pequenas embarcações, que era aquilo que estava em discussão aqui, tinha de facto o poder para deter pessoas e para aplicar sanções, bastante fortes até, mas que nunca o faria e, portanto, acabava por não ser aqui relevante o exercício de poderes da autoridade pública. O Tribunal o que veio a entender foi que, se de facto aquilo que este capitão do navio de pesca fazia era uma manifestação do exercício da autoridade pública e sem prejuízo de tudo no barco correr bem, portanto não precisar de usar essas prerrogativas de poder público, poder utilizá-las frequentemente, então haveria exercício de poderes da autoridade pública. Este segundo acórdão de 2011, que já foi aliás citado no painel anterior, relativamente aos notários, traz aqui a questão, que foi quer contra Portugal e houve um igual contra a Alemanha, também se discutiu a questão aqui da autoridade pública, em que acabou por não se tomar totalmente uma posição, porque o acórdão terminou ou concluiu, não por causa do tema da autoridade pública, mas por outras razões, mas discute-se que se os atos que são praticados são atos que podem ser praticados por entes privados, então não são poderes da autoridade pública. Isto a propósito, por exemplo, dos notários poderem certificar atos e fazer fé pública uma série de atos que hoje em dia, por exemplo, de acordo com a liberalização de 2006, os advogados também podem praticar e, portanto, já não seria uma manifestação de exercícios de poderes públicos. O acórdão de 2011, que depois se cita, diz respeito à profissão de guardas particulares ajuramentados, que no fundo eram seguranças privados, em Itália, e que, por tomarem um juramento e defenderem os interesses de terceiros, seriam aqui, ou usariam aqui prerrogativas do exercício da autoridade pública, que depois o Tribunal de Justiça veio a dizer que não era correto, não era um entendimento correto, porque, na verdade, apesar de haver um juramento e de haver outros interesses, só isso não chegava. Ou seja, o Tribunal da Doutrina que tem seguido é conjugar uma série de fatores para, de facto, poder dizer que há aqui poderes da autoridade pública. Se não estivermos numa situação de poderes da autoridade pública ou das tais que foram excepcionadas por deliberação ou por decisão
dos órgãos europeus, então temos de aplicar as regras do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e podemos ter alguns elementos mitigadores, mas já não são exceções a estas regras que estão aqui previstas. E, portanto, estes elementos mitigadores determinam o artigo 52 que podem acontecer e podem ser justificáveis desde que se atendam a razões de ordem pública, de segurança pública e de saúde pública, que depois devem estar devidamente explicadas. Isto significa o quê? Que aqui podemos ter, de facto, restrições a estas liberdades. Estas restrições vão resultar num tratamento diferenciado que nunca pode ser discriminatório em razão da nacionalidade, naturalmente. E temos de fazer aqui um juízo de adequação e de proporcionalidade para ter a certeza, fazendo o tal teste de resistência àquela restrição, que aquela restrição é, de facto, justificável e deve ser feita daquela maneira. E, portanto, para atingir aquele objetivo, é a melhor forma de chegarmos àquele objetivo e não devemos ultrapassar o intento desse objetivo. Estes três motivos, de ordem pública, segurança pública e saúde pública, são mais três focos de problemas daquilo que significam estes três conceitos. E, mais uma vez, aqui, o papel fundamental da jurisprudência do Tribunal de Justiça, que veio já em vários acórdãos, dos quais destaco estes três, escamotear um bocadinho estes três conceitos. No caso do acórdão 2010, que cita aí, do Engelmann, a questão era sobre poder ou não estabelecer-se ou dar-se uma concessão para abrir uma casa de jogos de azar. Aquilo que veio determinar, isto passou-se na Áustria, e aquilo que se discutia era sobre a possibilidade de se poder impedir a abertura de uma casa de jogos de azar com base num fundamento de ordem pública. E o Tribunal até discute bastante extensamente, porque discute-se, por exemplo, impedir ou não incentivar alguém a ir perder dinheiro de forma muito significativa ao jogo, seria ou não ordem pública, e depois acaba por concluir que não chega para discutirmos ordem pública, ou para chegarmos ao conceito de ordem pública. No acórdão de 2010 contra Portugal, relativamente ao Golden Share da PT, com o qual devemos estar todos bastante familiarizados, o que se alegou foi segurança pública. E o Tribunal veio dizer que não era um problema de segurança pública, porque segurança pública é para casos de terrorismo, para casos de guerra, e, portanto, poderíamos ter aqui um problema económico, mas aqui, e este foi um passo importante neste acórdão, porque veio dizer-se claramente, motivos económicos não interessam. E, portanto, isto não é um problema económico, tem de ser muito acima disso, não é um problema concorrencial no sentido de ser concorrência nacional, mas o panorama tem de ir muito para além disso. E, portanto, naturalmente também foi contra Portugal, e Portugal perdeu este caso. Em 2013 surge um acórdão interessante em Itália, ou relativamente à Itália, em que o Sr. Venturini, que era profissional de farmácia, mas não era farmacêutico, veio tentar vender medicamentos sujeitos à receita médica, ainda que não participados pelo SNS italiano, na sua parafarmácia. E a AIFA, que é o equivalente ao Infarmed, mas que também tem umas competências da Associação Nacional de Farmácias, em Itália, veio determinar, não, as farmácias têm uma licença, que tem de ser naturalmente explorada por quem é farmacêutico, as parafarmácias não têm, portanto há aqui uma diferença substancial, alegando saúde pública, que era um risco para a saúde pública poder ter-se numa parafarmácia que não tinha qualquer controle de licenciamento e o profissional não era farmacêutico, poder vender-se aqui medicamentos sujeitos à receita médica, mesmo que não comparticipados pelo SNS italiano. E o Tribunal aqui veio dar razão à AIFA, dizendo que, sim senhora, havia aqui um risco para a saúde pública porque o consumidor, ou o doente, não ficava esclarecido sobre os medicamentos e, portanto, poderia comprar um medicamento achando que era uma determinada coisa e ser enganado e ter um problema de saúde. E, portanto, foi aqui, a saúde pública aqui teve provimento. Uma das coisas que se nota nestes acórdãos é que, de facto, não é fácil discutir a existência de qualquer uma destas três restrições, ou destas três justificações para as restrições. E, portanto, aqui há sempre uma interpretação muitíssimo restritiva do Tribunal relativamente ao preenchimento destes conceitos. Uma nota aqui relevante. Se olharmos para o considerando 40 da Diretiva de Serviços, vemos não só que estão elencadas como restrições estas três, como também nomeadas razões imperiosas de interesse geral. E quando se fala em razões imperiosas de interesse geral, inclui-se estas três e mais uma lista de várias linhas daquilo que são razões imperiosas de interesse geral, que podem passar desde proteção do ambiente, proteção do consumidor, enfim.
há uma lista bastante extensa de razões, algumas não tão óbvias do que outras, que são consideradas como razões imperiosas de interesse geral. Curiosamente, no manual de implementação da Diretiva de Serviços, está elencado que razões imperiosas de interesse geral são estas 3 e a proteção do ambiente, deixando fora todas as outras. O que parece que aqui o manual que depois foi utilizado pelas autoridades nacionais para implementar ou para transpor a Diretiva de Serviços tem uma interpretação restritiva e bastante criativa daquilo que a Diretiva quereria dizer e, portanto, restringe ainda mais esta aplicação. Esta proibição de restrições em matéria de direito de estabelecimento é naturalmente válida em matéria de livre prestação de serviços, como diz o próprio Tratado sobre o Funcionamento. E remete para vários outros artigos que estão estabelecidos a propósito do direito de estabelecimento, dizendo que são igualmente aplicáveis, nomeadamente a questão da autoridade pública ou estas restrições ou estas justificações que acabámos de falar. Um elemento relevante, o artigo 60 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia vem dizer que não diz, a propósito do direito de estabelecimento, que os Estados-membros devem ir mais além daquilo que as próprias diretivas dizem. E, portanto, a lógica, o intuito já que se retiraria daqui era que o caminho tem de ser pela liberalização e não ao contrário. Independentemente de existir uma diretiva, que por acaso existe para muitas das situações, mas que o caminho teria de ser por aí. Olhando para a Diretiva de Serviços especificamente, a Diretiva de Serviços estabelece o tal quadro jurídico que aplica-se naturalmente aos setores que são incluídos, sendo que a técnica da Diretiva de Serviços é uma técnica de inclusão-exclusão, porque inclui uma série de setores e exclui uma lista gigantesca de outros e, portanto, é preciso uma pessoa fazer um bocadinho o cruzamento e não é fácil para perceber o que é que está ou não abrangido pela Diretiva de Serviços. E a ideia é cobrir um grande conjunto de atividades que consistam em serviços económicos e, portanto, que tenham uma contrapartida qualquer económica. Algumas das áreas que caem aqui são áreas que podem parecer um pouco controversas, como, por exemplo, o ensino superior privado, mas o que é facto é que estão inseridas na Diretiva de Serviços. Vai abarcar não só o direito de estabelecimento, como também a livre prestação de serviços e também tem uma série de outras vantagens, naturalmente, dando maior escolha ao consumidor, maior informação, maior transparência, permitindo a informatização dos serviços, enfim, tem uma série de outras vantagens que, no fundo, querem todas concretizar esta liberdade de estabelecimento e de prestação de serviços. Esta citação resulta do Programa Europa 2020 e demonstra aqui a fé que a Comissão e que a Europa genericamente tem sobre o efeito da Diretiva de Serviços e aquilo que serão as vantagens para o PIB europeu, que poderá aumentar em 0,5% a 1,5% se a Diretiva de Serviços for corretamente implementada no espaço europeu. Quanto à Diretiva de Qualificações, esta diretiva consolida num único texto várias diretivas relativamente ao regime de reconhecimento de profissões e consolida também diretivas setoriais e só não inclui algumas diretivas setoriais, como por exemplo as respectivas aos advogados, porque o objeto dessas diretivas, na verdade, não era o mesmo do que as outras diretivas setoriais e, portanto, não visavam reconhecer profissão ou reconhecer qualificações profissionais, mas sim regulamentar o exercício à profissão. Estas duas vertentes da moeda, ou seja, os serviços, que é a atividade profissional, e as qualificações, que é reconhecer os graus e as qualificações profissionais, seja académicas ou verdadeiramente profissionais, para poder aceder, no fundo, são complementares. E todas elas visam aqui concretizar as normas sobre direito de estabelecimento e de prestação de serviços do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. A nível nacional, o panorama que temos, naturalmente, a Constituição aqui tem um papel fundamental, no seu artigo 47, relativamente à liberdade de escolha de profissão, no seu artigo 61, não esqueçamos que estamos a falar também de profissionais que podem estar organizados em empresas, não é? Portanto, estamos a falar de livre iniciativa económica e, naturalmente, o 267, tendo em conta que temos aqui associações públicas profissionais e, portanto, temos aqui o problema da autonomia das associações públicas profissionais e, portanto, este artigo também tem aqui um papel relevante. Em segundo nível, temos o Decreto-Lei que transpôs a Diretiva de Serviço, 92 de 2010, a lei que transpôs a Diretiva de Qualificações, que foi a Lei 9 de 2009, que depois veio a ser alterada já no contexto de Troika pela Lei 41 de 2012, e a Lei 2 de 2013, que aqui nos traz hoje. Aqui há uma nota que é importante fazer, é que quer o Decreto-Lei 92 de 2010, quer a Lei 9 de 2009, utilizaram uma técnica de transposição horizontal, ou seja, fizeram uma transposição genérica do regime, mas depois é preciso fazer as adaptações, uma a uma, dos vários regimes jurídicos que tinham as restrições ou que não cumpriam com a diretiva. E é nesse contexto que surgem estas fontes nacionais de terceiro nível.
porque temos de concretizar a transposição da Diretiva de Serviços e, portanto, há que alterar os regimes todos. Temos de concretizar a Lei Quadro e, portanto, há que alterar os estatutos e, eventualmente, criar aqui o regime das sociedades multidisciplinares e poderia ser necessário fazer também para a Diretiva de Qualificações, que não foi o caso. Aqui o papel da Troika foi muito significativo, porque o tema não é de agora, naturalmente, nem foi a Troika que se lembrou de começar a aborrecer o país com a Diretiva de Serviços e a Diretiva de Qualificações, mas a verdade é que, e isto é só um exemplo, eu não vos vou começar a ler, isto era tudo o que estava na primeira versão do memorando. Isto, basicamente, tem 3 grandes focos. O primeiro grande foco era olhar para as profissões, para já terminar a transposição da Diretiva de Serviços, porque nós estávamos em incumprimento se só fizéssemos uma transposição horizontal em 2010, como fizemos. O segundo ponto era olhar para todas as profissões que tivessem algum tipo de regulamentação ou de regulação em Portugal, e essas profissões eram as heterorregulamentadas, aquelas que se olhou num primeiro momento, ou seja, que estavam regulamentadas ou reguladas num diploma qualquer, da Assembleia da República, à partida, ou, em alguns casos, do Governo, mas que incluíam restrições. E depois, num terceiro momento, teríamos as associações públicas profissionais, porque foi por força da sua autonomia e da autorregulamentação dessas profissões, não se poderia atuar diretamente sobre essas profissões. Portanto, isto era um trabalho bastante hercúleo, e aquilo que se fez na Diretiva de Qualificações foi terminar a transposição de acordo com, ou aprovando a Lei 41 de 2012, e fez uma revisão extensíssima de todas as profissões regulamentadas, que aliás foi feita por uma comissão, alguns membros estão aqui nesta sala, e que fez um trabalho hercúleo de rever todas as profissões que cabiam no seu âmbito, um por um, restrição uma por uma, e concluindo ou recomendando a desregulamentação de algumas das profissões. Depois, concluiu-se, ou está em processo de conclusão, a transposição da Diretiva de Serviços, estamos a falar de 70 diplomas, portanto, são muitos diplomas para além dos 15 iniciais que cabiam, das 15 primeiras atividades que cabiam no Decreto-Lei 92 de 2010, e, por fim, a Lei 2 de 2013. E aqui é que ainda está o problema, porque esta parte está bastante longe da sua conclusão. Qual é que é o problema que é referido, por exemplo, que a Comissão Europeia, que está muito atenta aos temas de restrição profissional aqui em Portugal, já em 2012 dizia, bom, há restrições numa série de áreas, reconheceu algumas qualidades, de facto, do nosso sistema, mas há restrições numa série de áreas. Esta parte, estas restrições que eu incluí aqui, são algumas das que aparecem em 2012. Se olharmos para o universo que temos hoje, as únicas que não foram tratadas até este momento, por acaso, são todas as que caem no escopo da Lei 2 de 2013, porque os problemas de publicidade dos veterinários e dos técnicos oficiais de contas mantêm-se, os problemas ou as restrições em matéria de forma legal obrigatória para estabelecer uma sociedade, no caso dos advogados, mantêm-se, os problemas de participação acionista, ou seja, a questão das sociedades multidisciplinares, poder abrir o capital à participação de outros profissionais, mantém-se, e todas as outras que estão aqui, entretanto, foram resolvidas. Restrições que a Comissão e os tribunais, mas a Comissão tem entendido, e aqui quem fala neste Monitoring Report da Comissão Europeia pode ver também os vários assessments que foram feitos das várias revisões e das visitas da Troika ao longo do programa, são, por exemplo, exigências mínimas de capital social, obrigar a que uma determinada sociedade se constitua com um capital mínimo social, que não aquele que é o normal para o tipo, e que era uma coisa que existia, por exemplo, nas agências de viagens, que precisavam ter um capital muito elevado para se poderem constituir. Ou, por exemplo, de contratarem seguros ou entregarem garantias bancárias para poderem constituir-se aqui em Portugal. Por exemplo, uma obrigação de adotar uma forma legal específica, dizer que só pode ser, isto existe no caso das sociedades de advogados, só pode ser uma sociedade civil sob forma comercial, não pode ser uma sociedade por cotas ou uma sociedade anónima, ou de dispor de um estabelecimento de território nacional, impedindo que venha cá o profissional, por exemplo, prestar um serviço ocasional, fazer uma livre prestação de serviços. Também de obter qualificações nacionais iguais aos equivalentes. E aqui, naturalmente, estamos a falar de Diretiva de Qualificações. Obrigar uma pessoa, um profissional que de facto é, vamos supor, médico no país de origem, a ter uma qualificação superior quando vem cá fazer uma qualificação ao abrigo do direito português. Ou de renovar autorizações sistematicamente. Por exemplo, dar-se uma autorização para um determinado estabelecimento que é válida durante 1 ano e depois tem de ser renovada preenchendo novamente os requisitos. Especificamente na Lei 2 de 2013, e aqui para fazer a ponte e terminar a minha intervenção, alguns dos aspectos que falei relativamente às restrições constam naturalmente da Lei 2 de 2013. Por exemplo,
a lógica da possibilidade de constituir sociedades multidisciplinares ou sociedades com capital diferenciado foi incluída no artigo 27 da Lei 2 de 2013, precisamente para abolir a restrição dos 100% de capital daquele profissional que existia, por exemplo, no caso dos advogados ou no caso dos técnicos oficiais de contas. Naturalmente que isto decorre não só do tratado e da própria diretiva de serviços, como já foi julgado por diversas vezes que é uma restrição totalmente injustificável, porque desde que mantenha o controle e que se salvaguardem regras de incompatibilidade ou regras de deontologia que estão previstas, a sua salvaguarda está prevista na Lei 2 de 2013, então não há risco, e se não há risco, não é justificável a proibição. E lembro aqui mais uma vez, todas as restrições têm de ser justificáveis, seja por razões de saúde pública, segurança pública, ordem pública ou razões imperiosas de interesse geral. Que podemos ser muito criativos, mas tendo em conta a sua aplicação casuística e a interpretação restritiva do Tribunal, não nos dá propriamente muita margem de manobra. E, portanto, recusar tucur a existência de sociedades multidisciplinares viola flagrantemente a diretiva e os tratados. Portanto, é porta aberta para um processo de incumprimento ao Estado português. E é uma questão de tempo até depois ter de se alterar novamente. Também questões de reserva de atividade que estão previstas no artigo 30. Reserva de atividade, a Comissão Europeia e os tribunais vêm decidir como, por exemplo, um ato que seja exclusivo daquela profissão. E quando se diz aqui exclusivo, significa que aquele profissional pode atuar, mas mais ninguém pode. Naturalmente, eu estou a limitar a atuação dos terceiros que poderiam ter qualificações para atuar, mas que, porque não estão inscritos naquela associação pública profissional, não podem atuar. E, portanto, aqui é um outro problema que também existem reservas de atividade, mas apenas em casos altamente justificados, de acordo com as 3 ou 4 razões que falámos antes. Também a questão da comunicação ou da publicidade, que é uma restrição que existe no caso dos médicos veterinários ou dos advogados, que é uma interpretação muito restritiva daquilo que se pode publicitar. Também isto viola a diretiva de serviços e, concomitantemente, aqui também está previsto na Lei Quadro, no artigo 32. Por fim, artigo 36, 25 e 37, que dizem respeito aos requisitos para se poder exercer ou estabelecer num determinado Estado-membro, aqui em Portugal neste caso, ou prestar um determinado serviço. Estes artigos admitem todas as restrições que os tratados já previam e que a própria diretiva prevê, mas não vão mais além disso e, portanto, têm de ser olhados também à luz, naturalmente, dos tratados e à luz da diretiva de serviços e da diretiva de qualificações para não se colocar aqui uma restrição que não fosse admissível nesses termos. E, por fim, também o artigo 38 trata aqui a questão dos seguros e das garantias financeiras, dizendo que, naturalmente, são em casos muito específicos e são justificáveis. E, portanto, eu relembrava aqui, porque acho que é sempre útil, que os Estados-membros devem ir mais além daquilo que diz a diretiva, de serviço e qualificações. Não há dúvidas que elas são aplicáveis a todas as associações públicas profissionais e a todas as profissões regidas pelas associações públicas profissionais, com os caveatos necessários de algumas exceções ou de algumas restrições que sejam admissíveis, mas dúvidas houvesse quanto à aplicabilidade destas duas diretivas, a Lei Quadro vem esclarecer e torna aplicável aquilo que poderia eventualmente discutir-se não ser aplicável. E, portanto, naturalmente que se espera e que se deseja que, quanto mais depressa possível, se alterem os estatutos no Parlamento para poder acomodar a Diretiva de Serviços e a Lei Quadro, mais longe estaremos, certamente, de um processo de incumprimento que se adivinha ao Estado português. Muito obrigada. Após a intervenção dos oradores, o professor Luís Moreira, infelizmente, vai ter que se retirar e por assuntos e profissionais urgentes, mas vamos dar início ao debate e, portanto, eu gostaria de perguntar se alguém quer colocar alguma questão. Não ter sido dissuasor. Diga. Há uma clara diferença de abordagem destas temáticas, nomeadamente do que é a regulação desnecessária entre os países do norte da Europa e os países do sul da Europa. Há uma realidade de partida que é muito diversa. Eu penso que me estou a dirigir mais, embora isso tenha sido abordado pelos dois oradores, mas penso que me estou a dirigir mais ao Sr. Professor, em relação à matéria seguinte. A realidade económica diferente dos países do sul da Europa. Eu estou-me a lembrar, eu sou da Ordem dos Engenheiros, estou-me a lembrar, por exemplo, de uma exigência de um engenheiro
civil para fazer uma obra, que tem uma estrutura, um edifício, em que há o risco de poder haver um acidente e inclusivamente, decorrerem mortes desse acidente. Essa exigência é questionada em alguns países do Norte, em que há uma atribuição ao dono da obra e ao engenheiro de uma responsabilidade solidária e em que se pensa que, através de seguros e através de uma atribuição de responsabilidade civil, as coisas são mais limitadas. A realidade socioeconómica do sul da Europa pode ser importante na identificação da necessidade de regulação. Cá em baixo nós temos um problema de uma administração da justiça que pelo menos aparentemente, para quem está de fora, é menos eficaz, menos rápida, e também temos o problema de que muitas vezes o dono da obra terá dificuldades pelo seu poder económico de ser responsabilizado. Ou melhor, para tirarmos consequências dessa responsabilidade. Era essa a pergunta que eu faria. Se isto é um fator importante, plausível de ser ponderado. Muito obrigado. Eu agradeço a questão. Terei depois, peço a compreensão de todos, de sair devido a um outro compromisso. A questão é bastante interessante porque, obviamente, que nas ponderações que se colocam aqui em sede de justificação de determinadas restrições, o contexto socioeconómico concreto é um fator e deve ser devidamente supesado. Devo dizer que nesse balanço geográfico entre Norte e Sul da Europa nós não saímos assim tão mal, porque, por exemplo, se virmos restrições ou uma teia de restrições de acesso a certas profissões, a Alemanha, por exemplo, não sai muito bem na fotografia em termos de várias restrições que aqui estão em causa. Eu diria que a chave é o tipo de especificação de interesses que estejam em causa, em função do contexto, e uma devida ponderação do princípio da proporcionalidade. A proporcionalidade é, de facto, aqui um elemento verdadeiramente chave, que Portugal tem desconsiderado em muitos casos, e daí ter tido vários insucessos em litígios judiciais. Devo dizer que também eu tenho alguns estados de alma relativamente à ponderação do princípio de proporcionalidade em sede de jurisprudência europeia. Se lhe der a resposta convencional, eu diria que a tendência da jurisprudência europeia é para uma ponderação cada vez mais restritiva do critério da proporcionalidade e, portanto, para apertar cada vez mais a malha das exceções ou das justificações a determinadas restrições. Se nós alargamos o campo de análise em que nós vamos ponderar as aplicações do critério da proporcionalidade, nós verificamos com alguma surpresa, por exemplo, na justificação como derrogações à liberdade de estabelecimento e prestação de serviços de monopólios nacionais de jogo, que o princípio da proporcionalidade é ponderado aí, ou já foi ponderado em alguns casos, com alguma maior latitude. Portanto, a jurisprudência europeia não é absolutamente uniforme neste plano, mas eu diria de facto que aqui a chave é uma adequada ponderação do princípio da proporcionalidade e, em tese geral, não excluo que, de facto, razões específicas do contexto socioeconómico de um Estado, dentro de certos limites, possam ser ponderadas. Mas isto supõe uma devida especificação e justificação dessas razões e não uma mera enunciação genérica ou abstrata de razões desse tipo. Muito obrigado. Ao mesmo tempo, sim. E mais alguma questão? Muito bom dia. Duas questões. A primeira é se têm conhecimento qual é que é a última orientação jurisprudencial relativamente ao tempo que é considerado para uma prestação de serviços, porque a jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias tem sido bastante flutuante nessa matéria. Sei que não é fácil dizer que é um dia, 2 meses ou 3, mas convinha que os critérios que o direito estabelece fossem mais definidos. E a segunda prende-se com a questão da deontologia, até que ponto é que normas deontológicas, que, por exemplo, vou dar o exemplo da área da saúde, existem nas diversas profissões da área da saúde, podem constituir ou não um obstáculo à livre circulação, ao direito de estabelecimento ou à livre prestação de serviços. E recordo-me de um caso de um médico grego que quis prestar serviços na Alemanha, e lá está, a Alemanha realmente não fica bem na fotografia, e tinha também a ver com uma questão de publicidade, mas, acima de tudo, o que se debatia era a questão deontológica.
Muito obrigado e, portanto, eu vou passar a palavra à doutora Inês Ramalho e, portanto, e pelo que eu entendi, tipo, é no fundo a questão da fronteira entre a livre e prestação de serviços, que se caracteriza por ser tipo ocasional, versus o direito ao estabelecimento e também da aplicação das questões deontológicas. Bom, as duas perguntas são extremamente interessantes, porque o Tribunal de Justiça da União Europeia tem estado, como disse, flutuante relativamente à questão desta fronteira e flutuante vai continuar, porque se olharmos para os acórdãos, em função, atenção que há aqui algumas coisas, algum caveat que se percebe, mas o que o Tribunal tem defendido é que depende muito da prestação em si, naturalmente, do que é que se está a fazer, e que tem fugido, como tudo, a poder indicar um prazo específico, porque em função da atividade, por exemplo, eu posso ir executar uma obra e essa obra demorar 6 meses, portanto, à partida não seria uma prestação esporádica, mas na verdade é uma obra. Eu vou fazer essa obra, vou executar aquela obra naquele país e não me interessa ficar naquele país. Portanto, quando acabar o projeto, vou-me embora. Isto não é necessariamente um direito de estabelecimento, porque eu não estou a estabelecer-me lá. Naquele país, estou apenas a prestar aquele serviço. Mas também pode ser uma coisa muito mais curta e, portanto, o Tribunal tem fugido muito de pôr uma espécie de selo temporal nesta questão, porque olha muito mais para a profissão e não questiona tanto se é livre prestação ou se é direito de estabelecimento e olha para outros critérios, por exemplo, a intenção da pessoa ter no fundo, instalações físicas, a quantidade de atos que desenvolve nesse país e, portanto, tudo isso concorre para discutirmos se temos direito de estabelecimento ou livre prestação de serviços, mas não há um critério uniforme e eu, sinceramente, acho muito difícil criar-se um critério uniforme porque não há um número limitado de atividades nem um número limitado de vertentes dentro dessas atividades que uma pessoa pode desenvolver e, portanto, acho muito difícil chegarmos a uma fronteira clara e haverá casos, claramente, que serão mais simples de definir do que outros. Quanto à questão da deontologia que referiu, eu não acredito que a deontologia possa ser usada como fundamento para restringir. Primeiro porque não está, olhando para a saúde pública, não é uma questão de saúde pública, o tema deontológico, não é uma questão de segurança pública, não é uma questão de ordem pública sequer, que é o conceito talvez mais indefinido, e quando muito conseguiríamos incluí-lo nas razões imperiosas de interesse geral, que é um conceito mais aberto, se bem que depois, quando se vai ver a jurisprudência, a interpretação é tão restritiva que as razões imperiosas de interesse geral parece que são as outras 3, mais o ambiente, como resulta do manual de implementação da Diretiva de Serviços. Se pudermos acautelar, e devemos acautelar as normas deontológicas, o problema fica ultrapassado. E há vários exemplos. O próprio Código dos Profissionais de Saúde, todos eles têm regras deontológicas que até podem conflituar entre si, e não é por isso que não trabalham todos juntos num hospital. Por exemplo, e podem ter um hospital. E, portanto, vamos ter psicólogos, farmacêuticos, enfermeiros, médicos, todos eles com os seus estatutos e com as suas regras deontológicas. E, portanto, aí não haverá conflito. Outro exemplo, se olharmos para a nossa vizinha Espanha, onde existem sociedades multidisciplinares de advogados e, creio que são técnicos oficiais de contas, aí não há nenhum problema deontológico. Repare, se olhar para os estatutos de ambos, em Espanha, eles têm sempre regras deontológicas. E se olhar para a lei das sociedades multidisciplinares espanholas, ressalva-se expressamente as regras deontológicas. Mas a verdade é que eles conseguem estar todos em sociedades multidisciplinares. E se nós formos verdadeiramente francos e olharmos para a realidade portuguesa, há as famosas Chinese walls nos escritórios de advogados que toda a gente finge que não vê para não existirem conflitos de interesses. Mas a verdade é que podemos ter equipas a defender interesses não necessariamente, cumulativos, mas quase que contrapostos, no mesmo escritório. E, portanto, as regras de deontologia que se dobram para uns efeitos, depois não parece que possam ser usadas para justificar uma restrição. Portanto, podendo acautelar-se essas regras, e a lei quadra aí é bastante clara, porque salvaguarda sempre a aplicação de regras de deontologia, independentemente depois da liberdade do acesso, quer ao estabelecimento, quer à livre prestação de serviços. Obrigada. Mais alguma questão? Diga. Não tem um código deontológico, um quadro deontológico no país de origem, mas, todavia, migra para outro país da União Europeia em que está submetido a um código deontológico. Ou quando mesmo
cumpre o código deontológico do seu país de origem e, no entanto, se tem ou não tem que acatar as normas do código deontológico do país para o qual o país que o criou. Sim, tem isso é sido- uma densificação interessante, porque no Tem- caso é aí diferente consoante seja direito de estabelecimento ou prestação de serviços. Porque no caso do direito de estabelecimento, se esse profissional fizer parte dos quadros da ordem e vier cá e ser a sua profissão como advogado, direito francês, o que for, naturalmente que há certas regras que tem de cumprir, ok? E uma delas serão as regras deontológicas. Note-se que não é uma restrição para impedir que ele venha, é só dizer, vem cá, as regras do jogo são estas, ok? Mas isso não é uma restrição, porque não estamos a impedir nem o acesso nem o exercício, só estamos a explicar como é que ele se vai regular. Questão diferente é se for em prestação de serviços, porque por muito que eu tentasse dizer a alguém, bom, as regras do jogo são estas, que eu não posso criar uma obrigação de inscrição na ordem e também não posso dizer que vou sancionar. No fundo, funciona quase como se fosse uma regra vazia, porque depois não consigo atuar contra aquele profissional. O pior que ele pode fazer é, bom, então termina a prestação de serviço e volta para o Estado-membro. Mas como ele também não se queria desestabelecer, à partida não será um problema. E, portanto, eu calculo que haja mais risco nessas situações de livre prestação de serviços, mas também, como estamos a falar de exercício esporádico, para um caso específico, também me parece que para a contraparte que possa ser lesada por esse risco, também será menos significativo. No caso do direito de estabelecimento, acho que o problema, sinceramente, não irá existir. Exatamente. Bem, vou dar por encerrada a sessão da manhã e fazemos a nossa pausa para o almoço.